Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, hoje nós conseguimos estar aqui mais um dia com vocês para pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que nos assistem através da nossa página no Facebook e através também do nosso canal no YouTube, canal chamado ABS Mundial. Até quero pedir de antemão que você se inscreva no nosso canal do YouTube e que você me ajude orientando que mais, pelo menos 2 pessoas do seu convívio, que você conhece, também possa nos ajudar a anunciar e pronunciar a palavra daquele que é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Não é verdade? Estamos aí numa quinta-feira, véspera de uma sexta-feira santa, uma sexta-feira da paixão, onde todos os anos nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo. Mas infelizmente, devido aos últimos fatos da pandemia e de outros fatores, nós não estamos podendo lembrar com cultos especiais na nossa igreja, mas eu creio que na próxima sexta-feira santa do próximo ano estaremos juntos numa concentração super abençoada para abençoar a vida das pessoas. De antemão nós temos que perseverar, não abaixar a cabeça, não desistir, não deixar as dificuldades tomar conta da nossa vida e nem do nosso ser. Mas eu estava pregando a palavra alguns dias atrás e eu falava a respeito de um fato que aconteceu, que a Bíblia fala dentro do livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 9 e no versículo 1 em diante. É a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui. João capítulo 9 e no versículo de número 1 em diante. Eu queria pedir para você, compartilhe essa live, convide seus amigos, marque eles aí no Facebook, né? Peça para eles nos acompanhar também, de repente pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, uma mensagem de fé, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo de número 9 e o versículo é o 1, tá? Peço também, se você tem um parente, um familiar, um conhecido, que você quer que a gente ore por eles, pode deixar no comentário aí o nome dessas pessoas, que depois nós recolhemos o nome de todos para colocar na oração que nós fazemos, tanto ao meio-dia quanto à meia-noite, todos os dias, através do grupo da nossa igreja. Se você quiser colocar o nome das pessoas aí, você quer oração, fique à vontade. E também manda um joinha aí que você está assistindo a gente, um coraçãozinho que você está acompanhando a gente, tá bom? Olha, vamos lá então. A palavra de Deus, ela fala aqui em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém se pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois ele, lavou-se e voltou vendo. Que coisa maravilhosa, né? Mas algo me chama a atenção, que foi logo no início dessa mensagem, logo quando nós começamos a ler aqui essa mensagem, a partir do versículo 1,
que Jesus, quando viu aquele homem que era cego de nascença, ele havia nascido daquele jeito. E aí ele fez uma pergunta. Ele perguntou para Jesus, os discípulos, na verdade, perguntaram para Jesus: Ô mestre, me explica o porquê que esse rapaz está passando por isso. Me dá uma explicação do porquê que ele está vivendo essa situação. Me conta, da onde saiu esse problema? Qual que é a origem? De onde nasceu isso? Por que ele está assim? Foi ele que pecou mesmo antes de nascer? Porque ele nasceu cego? Ou foi os pais dele que pecaram? Explica, porque a gente quer saber, a gente está precisando saber isso. E olha a explicação de Jesus, gente. Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas esse problema está sobre a vida desse homem para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso aqui explica muita coisa. Isso aqui clareia a nossa mente para muitas situações. E existem coisas que acontecem na nossa vida que, por mais que você tente buscar uma explicação, por mais que você tente querer saber o porquê que você está passando por isso, por que você está com um casamento como está, por que a sua saúde está do jeito que está, por que as suas finanças, sua vida financeira está do jeito que está, por que o seu filho está do jeito que está, por que a sua família está enfrentando tudo isso que está enfrentando? Existem várias perguntas, várias dúvidas. E com essa mensagem aqui, Jesus ele traz uma explicação geral para nós. Porque ele disse: nem os pais pecaram e nem ele pecou. Mas esse problema que ele está enfrentando é para que se manifeste nele as obras de Deus. Sabe que na maioria das vezes, nós também enfrentamos lutas. E por mais que tentemos buscar a origem, não vamos conseguir achar. E cá para nós, para que achar? Para que encontrar? Nós vemos aí, tantas são as pessoas, nos dias de hoje, buscam profetas que trazem revelações e que mostram, muitas das vezes, com palavras persuasivas, coisas que aconteceram no passado. Alguém fez isso contra você, isso é uma obra de macumbaria, de bruxaria. E às vezes a pessoa fica presa àquela profecia ou àquela revelação que ela recebeu e aquilo até entristece o coração dela. Às vezes ela escuta até, sabe, algumas coisas que chegam a deixar ela mal com ela mesma, com a família, com a casa. E aí ela já perde a paz. Agora eu pergunto uma coisa para você. De que adianta você saber de onde que veio esse problema, qual é o motivo que esse problema se levantou na sua vida? Vai te ajudar em quê? O que você está precisando não é saber de onde veio esse problema, de onde veio essa luta, por que você está passando por isso. Sabe o que você está precisando? Resolver. Você concorda comigo? Você precisa resolver. Você precisa solucionar. Você precisa ver o problema resolvido. O que adianta saber? Isso aconteceu, porque tem aquilo outro. Ô meu irmão, preste bem atenção. Se você está sofrendo, você precisa vencer esse problema. Se você está vivendo um momento difícil, você precisa vencer essa dificuldade. Para que ficar procurando de onde veio?
Jesus disse para os discípulos, não importa saber qual é o motivo que trouxe problema para esse rapaz. Nem ele, nem os pais. O que importa é que ele precisa que as obras de Deus se manifestem nele. Olha, sabe o que você está precisando? Não é saber de nada. Não é ficar vasculhando no passado. Até porque tem um velho ditado que diz assim, quem procura acha. Verdade, não é? Talvez se você ficar procurando, você vai achar vários motivos. Não é um só, não. Você vai achar vários motivos pelo qual você está passando por esse momento difícil na sua vida. E vai resolver o quê? Ah, mas se eu fosse perfeito, isso não teria acontecido. Se eu não errasse em tal lugar, isso não teria acontecido. Meu irmão, perfeito, nem você e nem ninguém nesse mundo é e nunca será. Todos nós temos falhas, defeitos, todos nós pecamos. Agora a gente não tem que ficar preso ao passado, ao que aconteceu lá atrás. Veja a pergunta dos discípulos. Eu quero saber, Jesus, lá atrás, qual foi o problema? Se foi ele que pecou ou seus pais? Para de olhar para trás. Jesus disse, para de olhar para trás. Olha para frente. Olha para frente, porque ele está passando por isso, vivendo isso, enfrentando isso, para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus levou os discípulos a parar de olhar para trás para olhar para frente. O que importa não é o que aconteceu lá atrás, o que importa é o que vai ser daqui para frente. A tua história, ela não pode ser fixada, ser presa no passado. Talvez você que está me assistindo, ou você que vai assistir esse vídeo, você tem muitas coisas no teu passado que podiam estar prendendo a tua vida hoje. Você tem muitos erros que cometeu no teu passado que podiam estar te atormentando hoje. E que de repente te atormentam, te prendem. Mas é hora de você se libertar das amarras do passado. É hora de você se libertar daquilo que foi lá atrás. Dos erros que você cometeu. Porque a pessoa que vive do passado, ela nunca consegue viver um presente, nem tampouco ter um futuro. Então aquela pergunta dos discípulos fez com que Jesus trouxesse uma explicação para nós nos dias de hoje. Quem pecou? Mostra para nós quem pecou. Foi ele ou foi... Quem pecou? Ele? Os pais? Ninguém pecou. Não importa saber o que aconteceu no passado. Você está precisando ver Deus na tua vida hoje. Você está precisando que Deus venha agir na sua casa hoje. Você está precisando se levantar e olhar para Cristo hoje. Você precisa construir um futuro. Você precisa construir uma vida lá na frente que vai depender do que você está pensando hoje. Do que você está projetando hoje. Do que você está fazendo hoje e o que você fez no passado. Joga isso no lixo. Porque isso está atrapalhando você. Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Pera, ele está passando por isso para que se manifeste nele a obra de Deus. Sabe o que você está precisando? Você está precisando olhar daqui para frente para que se manifeste na sua vida a obra de Deus. E tem mais. Olha o que Jesus disse para os discípulos, depois que ele lembrou que deveria se manifestar naquele rapaz a obra de Deus, ele disse assim, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém se pode trabalhar. Veja isso. Jesus disse, olha, eu não vou ficar olhando para o passado, o que aconteceu lá atrás, se foi ele que pecou, os pais que pecaram, me convém que eu faça. Ele estava dizendo no presente, é agora. E eu tenho que fazer agora as obras de Deus.
Sabe por quê? Porque agora eu posso trabalhar. Agora é dia. Ô irmão, você sabia que você ainda está no dia? Hoje você pode fazer muita coisa ainda. Hoje você pode orar. Hoje você pode buscar a Deus. Hoje você pode levantar numa madrugada para dobrar os seus joelhos em silêncio mesmo. Ainda que a sua oração não saia uma palavra, mas em espírito você fale com Deus. Hoje você pode, se você quiser, se levantar e dizer assim, eu vou numa igreja hoje. Eu vou numa igreja. Você pode. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos vivendo o dia. Mas tem uma coisa que Jesus disse. Que futuramente, olha o que ele disse, a noite vem. Ele já está dizendo que hoje ele tem que fazer as coisas de Deus, as obras de Deus, porque ele tem consciência que futuramente poderia ficar difícil para fazer, porque ele disse, a noite vem, onde já não se pode mais trabalhar. Sabe o que é a noite? A noite é o impedimento, a noite são as doenças. Qualquer um de nós estamos sujeitos a contrairmos uma enfermidade. Ah não, eu sou de Deus. Quem é de Deus fica doente também. Quem é de Deus enfrenta lutas financeiras também. Quem é de Deus sofre perseguições também. Olha, Jesus foi perseguido, rapaz. Filho de Deus. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Então hoje você pode fazer. Hoje você pode, você tem condição, você está respirando. Você está vivo. Ah, mas eu vou postergar isso, eu vou deixar para depois. Eu sei que eu tenho que voltar para Jesus, mas eu volto depois. Eu sei que eu tenho que buscar a Deus, mas eu busco depois. Cuidado, porque a noite vem, onde não se pode mais trabalhar. Então, você tem que fazer as coisas hoje. Você não tem que ficar olhando nem para o passado e nem se preocupar com o futuro. Porque você tem condição de fazer a obra hoje, de orar hoje. Você tem condição de fazer as coisas para Deus hoje. Você tem condição de ajeitar a sua vida hoje. E Ele quer isso de você. Você tem condição de hoje determinar no teu coração, eu vou voltar para a igreja. Vou voltar para a igreja, pronto. Aí você me diz assim, ô pastor, mas nessa pandemia as igrejas, a igreja que eu frequentava fechou. Ué, mas só tem igreja que você frequentava? Enquanto a sua igreja onde você frequentava está fechada, muitas outras estão abertas. A nossa mesmo está de porta aberta. Ah não, mas Deus só está na minha igreja. Deus está em todos os lugares onde invocamos o nome dele e pregamos a verdade e a palavra. Não caia no erro de Elias, não. Porque o Elias, ele disse assim, olha, eu só estou escondido nessa caverna, eu só estou preso aqui escondido nessa caverna, porque eu fui o único que sobrei dos profetas do Senhor. O restante morreu todos. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, você está muito enganado. Você pensa, só tem você de profeta? Você está muito enganado. Fora você, Elias, ainda eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem 7.000 que eu posso usar ainda. Você fica às vezes preso a uma placa de igreja, a uma religião. Você acha que só onde você estava que tem salvação? A salvação está onde se invoca o Deus vivo. A salvação está onde se prega a palavra. E você pode, se você quiser, encontrar uma igreja de portas abertas, entrar ali, fazer a sua oração. Ah, mas ninguém me conhece. Ainda que ninguém te conheça, Deus te conhece. E te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele já te escolheu ali. Você pode. Só que tem uma coisa que você não pode esquecer. A noite vem, onde já não se pode mais fazer nada. Não deixa para pensar nisso quando for tarde demais. Quando a noite chegar para você. Quando você já não tiver mais força para cantar. Quando você não tiver mais força para orar. Quando você não tiver mais força para caminhar.
talvez seja tarde demais para você. E tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do cego e disse: agora é com você, rapaz. Procura um tanque e o nome do tanque é Siloé. Você pode achar vários tanques, vários lagos, vários rios, várias nascentes. Mas você vai procurar um só, chamado Siloé. Agora é contigo, se esforce e vai em frente. E aquele cego, tateando, pedindo informações, até que ele chegou e alguém disse: esse é o tanque, chamado Siloé. E quando ele lavou os seus olhos, ele voltou vendo. Deus operou. A obra de Deus foi feita na vida dele e quer ser feita na sua também. Mas você precisa hoje fazer a vontade de Deus. Acredite nisso. Siga isso. E a sua vida vai ser uma bênção. Tá certo? Eu posso orar por você? Quero fazer uma oração em seu favor. Se você puder, prepare um copo com água. Meu copo com água já está preparado aqui. Eu vou fazer a oração e eu quero que você prepare daí. Antes de eu orar, por gentileza, me ajude. Entra lá no seu YouTube. Procure a página. Naquela lupazinha, escreve lá ABS Mundial. A de amor, B de bênção, S de salvação. ABS Mundial. Você vai encontrar o canal da gente. Eu quero que você se inscreva lá. Se inscreve lá no nosso canal. Todos os vídeos que eu gravar, toda a mensagem que eu gravar, você vai ser o primeiro a receber. Tá certo? Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as mãos do Senhor possam alcançar essas pessoas e que o Senhor possa libertar essas pessoas das prisões do passado, daquilo que ela foi, daquilo que ela deixou de ser, daquilo que ela fez e daquilo que ela deixou de fazer, e que ela possa olhar daqui para frente. O Senhor tem para ela daqui para frente e ela vai construir hoje o que ela quer no dia de amanhã. O passado já não tem mais nenhum efeito. Na verdade, a tua palavra diz que o Senhor é o que joga no passado, o passado no mar do esquecimento. Faz isso na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Joga esse passado. Joga o que ela fez ou deixou de fazer, joga o que ela foi ou deixou de ser, faz isso apagar da memória, do pensamento, muitas das vezes um pensamento acusador que impede ela de progredir na vida porque ela fica presa lá no passado. Tira isso, meu Deus, da mente dessa pessoa e faça ela olhar daqui para frente. E enquanto é dia, dá força para ela te buscar, para ela te servir, em nome do Senhor Jesus. Consagra essa água, que essa água seja a força de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoado. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse período e dizer que amanhã, por mais que seja sexta-feira e por mais que nós estejamos realizando 3 orações na nossa igreja, nós estamos fazendo culto devido a tantos problemas aí, mas a porta da igreja está aberta e no horário dos cultos nós estaremos lá para fazer uma oração por você. Claro, sempre na oração a gente fala a respeito de uma palavra que Deus nos entrega, então é importante você estar conosco. Eu estarei amanhã em 3 horários, às 8 da manhã, 3 da tarde, também às 7 horas da noite. Nossa igreja fica na zona leste de São Paulo, na Vila Diva. O endereço é na Rua Lessing, número 412. Essa Rua Lessing é uma travessa da Avenida Sapopemba e também uma travessa da Avenida Anhanhamelo, aquela avenida que é conhecida pelas agências de carro, de veículos. Então é uma ligação entre as duas. Fica entre Anhanhamelo e entre a Avenida Sapopemba. Só que a gente está mais perto da Avenida Sapopemba, na Vila Diva. Então ali na Vila Diva, você vindo na Avenida Sapopemba, você vai ver ali o Pirueta, logo no comecinho da Vila Diva, onde tem aqueles canos da Vila Diva, da Avenida Sapopemba, o comecinho dos canos, vindo do centro para o bairro. Você vai ver o Pirueta do seu lado direito. A primeira rua direita é a nossa Rua Lessing, número 412. Estarei em 3 horários, 8, 3 e também às 7 da noite, tá bom? Vamos ficando por aqui, foi um prazer muito grande, foi uma oportunidade imensa de estar aqui esses minutos com você. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.